Presta atenção, galera. Agora a gente entra, República Oligárquica, continua sendo o nosso temão, revoltas populares urbanas, né? Dentro de revoltas populares urbanas, nós vamos citar a revolta da vacina, né, que é muito famosa, e a revolta da chibata, que também é muito famosa. Poderíamos citar aqui também a primeira revolta tenentista, que é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Então nós vamos ficar com essas três aí dentro do setor urbano, tá bom? Vamos umas após as outras aí. Dentro das revoltas urbanas, nós vamos ter a famosa revolta da vacina. E a revolta da vacina é uma revolta que eu tenho falado muito com os meninos, né? Por a gente estar em tempo de pandemia, é uma revolta interessante de ser cobrada em prova, né? Tem tudo a ver. Hoje tem muita gente, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Nós tivemos um camarada agora, o Medina, lá, o surfista, que não vai participar do campeonato porque ele se recusou a tomar a vacina. Tem pessoas que não querem tomar a vacina de todo jeito aí. Qual que é o problema de não tomar a vacina? Você não só se atrapalha, né? Como você se atrapalha toda uma ideia de cadeia de proteção. Porque quando você não toma a vacina, você está desprotegido e pode, inclusive, virar novas variantes, né? Por sua conta aí. Mas, enfim, a revolta da vacina em 1904, ela tem tudo a ver com a movimentação urbana do período. Não sei se vocês conhecem, né, mas eu acredito que sim, né, não tem um brasileiro que não conhece o Chaves. E eu quero muito usar o Chaves aqui como exemplo nesse bloco, nessa aula, para que você tenha aí totais condições de desenhar ou de desenvolver um bom papel em prova aí. Então a gente desenha o bloco ou a gente desenha o Chaves aqui, ou a ideia do Chaves. O Chaves mora em um lugar que nós chamamos de cortiço. O que é um cortiço, Anderson? Me ajudem aqui, né? Vou fazer quadradinho para ficar melhor aqui. Para a gente fazer aqui a Vila do Chaves, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a Vila do Chaves. Para quem já assistiu, aqui tem um corredor, né? Que é a entrada do Chaves. Aqui tem uma escadinha que leva para o segundo andar. Aqui é o lugar que o Kiko chora, né? Aí você caminha aqui um pouquinho, aqui está o barril do Chaves. Bem em frente ao barril do Chaves, a porta da casa do Seu Madruga. Aí aqui a janela da casa do Seu Madruga e aqui tem outro corredor, um anexo, né, que leva para o outro pátio. É onde tem a fonte, né, que é a cisterna, onde eles tiram água. Aqui nós temos a porta da casa da bruxa do 71. Aqui à frente nós temos a porta da casa da dona Florinda. Do ladinho aqui, né, aqui debaixo da escada, nós temos o tanque, a área de lavar roupa. Aqui, atravessado no meio desse negócio, nós temos o famoso varal. Ele é um assim e outro assim, né? Que é quando a dona Florinda pega as roupas do Seu Madruga, joga no chão, sai pisando. Então, minha memória tá fenomenal, né? Isso é o quê? Um cortiço. O que tem num cortiço? Uma área só de lavar. Não tem várias áreas de lavar. A dona Florinda não tem a área de lavar dela, é essa aqui. Que ela divide com o Seu Madruga, que divide com a dona Florinda e que divide com a dona bonitona lá do andar de cima aqui. Que o Seu Madruga gostava dela. Acho que é isso mesmo. Então todo mundo lava roupa aqui, por isso cada um tem o dia da segunda, o dia da terça, cada dia é um dia de alguém. Banheiro. Só tem um. Apesar do Chaves nunca mostrar isso veementemente nas suas explanações, banheiro é só um, gente. Não tem banheiro dentro das casas, o banheiro ficava na área comum do cortiço. Eu lembro muito bem que a minha mãe morou de aluguel, né? Década de 90, ela morava de aluguel em um lotão. Aí o que o povo fazia? Eles faziam os barracões sem banheiro, o banheiro era coletivo. Então a galera tinha que sair para tomar banho. Então imagina aquela quantidade de gente tomando banho usando o mesmo banheiro. Por conta das condições de salubridade, isso aqui, ó, se a gente fosse pensar em saúde pública, isso aqui tá na faixa vermelha. Se um pega um bicho aqui, todo mundo pega, gente. Vocês não têm noção. Tá todo mundo usando o mesmo banheiro, lavando a roupa no mesmo lugar. Entende o que eu tô dizendo? Então isso aqui contamina muito mais. E o Brasil, de 1904, as condições de salubridade do nosso território, do nosso povo brasileiro, eram as piores possíveis. Lembra que até 1889 nós vivíamos em colônia praticamente, gente. Vocês já foram em Ouro Preto? Eu já tive a oportunidade de Ouro Preto muitas vezes, entre elas no Carnaval.
Quando você vai em Ouro Preto no carnaval, a cidade fede o tempo inteiro a mijo, porque as pessoas saem mijando na rua. É uma cidade que não está planejada para você ter mictório o tempo inteiro, para as pessoas entrarem no banheiro e fazer alguma coisa nesse sentido. E não tem muito o que fazer, né? Nas capitais, Belo Horizonte, não vamos muito longe. Nós estamos aí diante de uma sociedade que sofre muito quando começa a chover em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, tem, de repente, onde você está, em Belo Horizonte, caiu um pingo d'água, vem a plaquinha. Saia dessa rua que vai alagar. Aí você está no meio da Vilarinho, vem uma enxurrada e leva o seu carro. Já não deu tempo de sair mais. E olha que caiu um pingo de água. Por que isso? Cidades mal planejadas. Cidades que você tem questões muito mal feitas. Nesse momento estava sendo construídas as cidades republicanas. E aí você tem muito problema. Vai surgir o médico Oswaldo, né? O famoso Oswaldo Cruz. E ele vai propor a campanha de vacinação para você diminuir as doenças infecciosas. Como é que você dava vacina? Você tinha Zé Gotinha? Óbvio que não, mano. O Zé Gotinha era um militar que chegava na sua casa, sentava o pé na porta, vamos vacinar. E aí virava a região glútea e você tomava uma na bunda. Nossa, professor Creda, e eu vou te falar, a agulha é mais ou menos dessa grossura aqui, tá? Porque a agulha era de vidro, não sei se vocês sabem disso, não tinha agulha de aço. Aquela coisinha fininha que você quase morre quando entra no seu braço. Ai, meu Deus, a vacina da Covid. Não. Ela era de vidro, mano. Era uma ampulheta, e outra, não é descartável, né? Dava uma agulhada no você, lavava com alquinho ali, passava alguma coisinha assim, já tincava na outra lá. Que loucura, né? Pois é, como que mudou, né, gente? O mundo mudou muito, né? E aí, na hora que saía a agulha, ficava aquela broca lá, né? Você tinha que fazer quase um ponto para parar de sangrar. Essa era a vacinação. Vocês já pegaram a seringa, mano? A seringa era quase uma metralhadora. O cara segurava com as duas mãos assim. Pois é. Estamos falando de um tempo muito remoto, né? Quer dizer, não tão remoto assim. Brasil, República. Aí a vacina, assim como as vacinas hoje da coronavírus, ou da Coronavac, ou da Vac Corona, elas trazem reações. Pode te dar uma diarreia, pode te dar uma dor de barriga. Diarreia e dor de barriga é diferente, tá? Pode ser que dê só a dor e não dê a diarreia. Pode te dar uma febre, um desconforto na cabeça, alguma coisa no sentido. Presta atenção, volta aqui pro cortiço. Ao mesmo tempo que o cara tá tomando a vacina e dando essas coisas na cabeça dele, o que eles estão fazendo nas casas cortiçais? Eles estão passando o trator, mano, estão tratorando tudo. Imagina comigo, como que vocês acham que era Copacabana antes da Cidade Maravilhosa? Copacabana era cheia de cortiços. Lembra que Copacabana é orla, quer dizer que quem chega da orla eram os negros, os escravos. Era todo mundo, tava ali, todo mundo misturado, cortição cabuloso. Destrói tudo, nós vamos planejar uma cidade melhor. São as famosas, né? No Rio de Janeiro está acontecendo as famosas reformas de Rodrigues Alves, porque o Rio de Janeiro também era o centro da capital. Então eles estão revoltados. Primeiro que eles estão perdendo as casas, segundo que eles estão dando uma vacina nesse que eles passam mal. Então tem barricada, tem a galera questionando, não vou vacinar, mano, tá doido? Esse trem mata. Tem altas questões de prova que colocam charges a respeito da revolta da vacina. Eu já vi uma charge, né? Que coloca uma seringa gigante e todo mundo em cima da seringa. Assim, se você não for um bom observador, você acha que é chão, mas era uma seringa, em formato de seringa mesmo. Então, ficar atento aos textos visuais aí. Mas é um movimento do período que diz respeito àquilo que o Brasil não conseguia fazer com relação à salubridade, tá? Uma outra revolta urbana que nós vamos ter é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, gente, ela é uma revolta um tanto quanto tosca, né? Em 1910, o Brasil ainda tratava os seus marujos, né, os seus marinheiros. Quando não se cumpria as tarefas, né, automaticamente os marujos eram açoitados. Como assim, Anderson? Quando não cumpria a tarefa que era proposta para a marujada fazer, a tarefa não cumprida significava castigo físico. Então você chicoteava os marinheiros. E aí eles se revoltam contra essa prática. Esses caras, né, nada mais, nada menos, eles tomam conta do navio São Paulo, do navio Rio de Janeiro e do navio Belo Horizonte. E miram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. E bombardeiam em partes da cidade do Rio de Janeiro. Para eles terem uma tratativa diferente. A revolta da Chibata, ela trouxe à tona aí, né, como que um marinheiro, né, como que um camarada pode sozinho, ou um grupo de marinheiros conseguem aí colocar o Brasil nas suas mãos.
Como é que a revolta da Chibata é feita, é resolvida? A revolta da Chibata é resolvida através de um acordo, né? Uma rendição. A rendição custou o que, Anderson? Os marinheiros envolvidos se renderam. Em troca, eles pediam que a marinha não suscitasse mais chibatas e que eles fossem perdoados. Quando a rendição acontece, o acordo acaba. Eles vão ser presos. Inclusive, o caso dele fica muito famoso, né? Os casos deles ficam muito famosos porque eles vão ser levados, né? Presos, prisioneiros, vão ser colocados numa celinha de madeira, vão espalhar na celinha cal molhado, bate muito sol, o cal vai ficar pó, muitos vão morrer asfixiados. Questão da revolta da Chibata aqui. É um movimento que as provas não apresentam muito, mas para um enredo, né, de questões voltadas aí para a lógica racial, vale a pena a gente ter ela como pano de fundo, tá? Ela traz essa característica também de você ter marinheiros nessa época de cor e aí eles estarem recebendo castigo físico até hoje. A terceira revolta, também no campo urbano, é a revolta tenentista, ou movimento tenentista. Eu vou trazer aqui apenas a revolta ou o movimento dos 18 do Forte de Copacabana. Por que eu vou trazer apenas os 18 do Forte de Copacabana? Porque os outros dois que se envolvem aqui, ou que têm essa mesma predisposição de serem movimentos tenentistas, 18 do Forte de Copacabana, são movimentos de uma outra ideia, são movimentos que vão ajudar o Vargas a se tornar o que ele se tornou. O movimento dos 18 do Forte tem a ver, é uma guerra do Epitácio Pessoa, vou colocar aqui assim, ó, da oligarquia, Epitácio Pessoa, nessa época representando a oligarquia, versus os militares. O Epitácio Pessoa, quando ele se tornou presidente da República, ele rompeu com uma prática muito comum no Brasil. O Epitácio Pessoa se torna presidente da República Brasileira, e quando ele se torna presidente da República Brasileira, ele vai nomear um civil para ministro da guerra. Então, o ministro da guerra no Brasil deixa de ser um militar e passa a ser um civil. O Epitácio Pessoa faz isso. O nome desse civil é Pandiacalógenas, a oligarquia mandando. O Hermes da Fonseca, que representava os militares nesse caso, era presidente do clube militar e ex-presidente da República. O Hermes da Fonseca foi um cara que saiu da curva, né? Ele saiu de São Paulo e Minas Gerais, aquela ideia de política do café com leite, e se tornou um militar presidente da República em 1910. E o filho dele, o Euclides Hermes da Fonseca, na época da briga do pai, do Hermes da Fonseca, com a oligarquia, que colocava Arthur Bernardes como principal candidato à presidência da República, e o Hermes da Fonseca não gostava de Arthur Bernardes, o Epitácio Pessoa mandou prender o Hermes da Fonseca por difamar o Arthur Bernardes e o Epitácio Pessoa e acabar com o clube militar. Então, por ordem do presidente, acaba o clube militar e o Hermes da Fonseca foi preso. O Euclides Hermes da Fonseca, filho do Hermes Fonseca, era o camarada que havia passado pela lógica de tenente e era o capitão dos 18 do Forte de Copacabana, ou era o capitão do Forte de Copacabana. É o Euclides da Cunha, o Euclides Hermes da Fonseca, que vai mirar os canhões do forte para dentro da casa do ministro da guerra, o Pandiacalógenas. Ele erra o alvo no primeiro tiro e depois eles acertam. Quando eles acertam, o Pandiacalógenas já não está mais lá no Ministério da Guerra. E aí começa a bandeira ou a rodada de negociações. O Hermes, ou o Euclides Hermes da Fonseca, tinha que se render para ele poder ter as condições que ele desejava. O Euclides Hermes da Fonseca pediu que ele fosse fora do Brasil e que aqueles que estavam sendo comandados por ele não recebessem punição militar, sairiam ilesos. Assim que o acordo foi feito e eles se renderam, eles foram presos. Ou seja, não tem acordo com o governo, né? O governo sempre faz o acordo, na hora que ele tem a situação controlada, ele desfaz o acordo. Os 18 do Forte Copacabana era um movimento sem muita intenção política definida, mas foi o movimento que colocou os tenentes na crista da onda. Esse aqui é o embrião dos próximos movimentos tenentistas que vão acontecer.
Os outros dois, tanto a Revolução, a coluna Paulista e a coluna Prestes, são movimentos mais robustos, são movimentos que têm interesses mais bem definidos do que os 18 do Forte Copacabana foram. A história nos conta que os 18, né, eles vão marchar. Por quê? Porque Euclides Hermes da Fonseca não conseguiu a rendição deles de forma a eles não pagarem nada. Eles resolvem sair marchando e ir contra a Força de Defesa do Brasil. Vão ser fuzilados, né? Se não salva a minha memória, 2 permaneceram vivos. Os outros morreram fuzilados pela Força Militar. Beleza? São movimentos urbanos. Esse movimento aqui vai trazer maiores consequências para a lógica da história do Brasil, para a lógica da história política do Brasil. Tranquilo?